Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, falando de espiritualidade, de paranormalidade, da vida, né? Da vida de todos nós. Somos todos tão parecidos e às vezes discutimos por pequenas diferenças, né? Por coisas tão bobas. Mas eu sempre digo, só sei que nada sei. E nesse nada saber, eu vou tentando aprender todo dia um pouquinho, desaprendendo um outro tantão de coisas, né, gente? Porque é sobre isso a vida, é sobre você ir deixando para trás aquilo que só faz peso, aquilo que não faz mais sentido, aquilo que a gente copiou de alguém e pegou como verdade absoluta, né? Por preguiça de pensar, a vida nos ensina. E a gente vai deixando isso pelo caminho, não é? Então aqui não tem mestre, não tem dono de verdade, não tem nada disso. Somos todos viajores do tempo e do espaço, aprendendo um pouquinho com vocês, tentando levar um pouquinho de conhecimento também, e sempre, né? É aquela história. Discorde sempre, passa na peneira, pega o que presta, o que não presta, faz o que faz sentido para você, enche a tua cesta ou esvazia a tua cesta. Isso é com você, não é? Aqui nós não temos a menor intenção que você engula nada do que a gente disser aqui, ok? Já estão inscritos no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Não? Pois é, gente, falam tanto em prosperidade. Você sabe o que é prosperar? É fazer com que o outro prospere, não é? Então a gente tem que compartilhar, seguir os canais, né? Seguir os canais dos convidados também. E assim a gente vai crescendo, porque cada um traz uma gotinha e a gente vai enchendo esse balde, né? Da toda a prosperidade, o balde do mel da prosperidade universal, cósmica, né? Somos filhos todos do mesmo Deus, da mesma origem, não é isso? Então a gente também, nós somos herdeiros, né? Desse pai, desse universo, como você preferir chamar. E vamos ao meu convidado de hoje, né? Jander Gomes, gente, ele é especialista em astrologia moderna e ele tem uma abordagem focada tanto na astrologia esotérica, kármica, como dentro da psicologia, né? Então, como ele é um cientista da religião, claro que ele faz uma mistura de tudo isso, né? Porque uma coisa às vezes nega a outra, uma coisa confirma a outra, e é nessa negação e nessa confirmação que a gente se encontra no caminho do meio, não é mesmo, Com Jander? certeza. É o caminho do equilíbrio. É isso que a gente está aqui para fazer. Bem-vindo, querido. Obrigado por me receber. Imagina, é um prazer te receber. Ciência da religião. Como se as duas coisas conversassem, né? Elas conversam. Conversa, conta pra mim. Conta pra mim sim. sobre isso. Você sabe que quando eu comecei a estudar a ciência da religião, era um momento que eu estava com um pouco de crise na questão astrologia, que sempre foi que eu trabalhei durante a minha vida toda. E logo quando eu comecei a conhecer as teorias e as diferenças e as coisas todas, uma dessas coisas me chamou muito a atenção. Tudo que eu estava estudando falava sobre um ponto de vista que a gente não consegue provar. Então, se você falar, olha, me prova que Deus existe. Me prova que o milagre aconteceu. Você não podia falar o milagre aconteceu. Você tinha que falar como cientista disse que o milagre aconteceu. Sim. Então, portanto, eu estaria na crise assim, será que eu preciso deixar tudo isso de lado? E com o tempo eu fui aprendendo que não. Tudo isso que eu estava estudando servia para que eu fosse um pouco mais humilde com as minhas crenças. Para que eu achasse que eu não era o dono do mundo. Para que eu soubesse que tinha lugar para aprender, que tinham crenças diferentes, que tinham maneiras de olhar. No fim, para que eu fosse mais verdadeiro com aquilo que eu acreditasse. Então, sim, ciência e religião conversam nesse sentido. Inclusive, acho que quanto mais a gente aprende sobre as diferentes religiões, mais a gente entende que tem 12 formas... Aliás, tem muito mais que 12 formas de pensar o mundo. Eu sempre falo de 12 formas, porque eu penso na astrologia nos 12 signos. Quando as pessoas falam, o meu é o correto. Ah, não, o meu é o correto. Não, Helena Blavatsky já dizia pra gente, a gente tem no mínimo 12 maneiras de enxergar a realidade. A gente não pode ser o alecrim dourado de achar que a gente é a única fonte verdadeira. Nunca na vida. Essa é a base, né? Com certeza. A base é a humildade. Com você certeza. perdeu a humildade, você perdeu tudo. Com certeza. Eu sempre penso Deus como uma energia suprema, ponto. Não sei se nós alcançamos Deus em plenitude, ou se nós estamos para Deus, né?
O Deus está para nós, assim como nós estamos para uma formiga. Quem é o Deus de quem? Sim. Não é? E esse Deus que nós conhecemos, de onde veio esse Deus? Ele é o princípio, sim, mas será que é esse que nós conhecemos? Perfeito. Claro. Básico. Dentro da questão hermética da magia, Perfeito. nós entendemos que não existe lá ou aqui, né? Não existe magia ou ciência. Existe ciência, que já não é mais magia, e existe magia, que não chegou a ser comprovada como ciência. Sim. E isso, quando você bate isso no centro, você vai ter um Big Bang, sim, mas vai ser da sua mente, né? Sim, com Vai ser da certeza. sua iluminação certeza. pessoal. Com certeza. Então, quando a gente fala em religião da ciência, é muito engraçado, foi uma pergunta provocativa, Claro. evidentemente, porque ciência é aquilo que você estuda em relação a alguma coisa. A teologia é o estudo de Deus, Uhum. mas a religião da ciência estuda não só Deus, mas as manifestações de Deus. Eu te perguntei, é comparativa? Porque não tem como a gente estudar tanta coisa no universo e não querer compará-los. e não tentar comparar. Claro, com certeza. Não tentar Com certeza. comparar, não é? Você me falou da sua amiga que trouxe, eu esqueci o nome dela, eu não sou muito bom com o nome, que trouxe a questão da Exu mulher. Cláudia Alexandre. Cláudia Alexandre. Trouxe uma aqui já. Trouxemos, sim, maravilhosa. Sim. Ele me falou o nome, só que eu esqueci. Ele acabou de falar, eu esqueci o nome. Eu sou desses, né? Você me conhece. Então, ela traz o Exu feminino, que é uma coisa fantástica, e bateu de frente com muita gente. Com certeza, mas eu não tenho dúvida. Bateu de frente com muita gente, né? E eu adoro quando isso acontece. Eu adoro quando isso acontece, né? Por exemplo, você estudou o Espiritismo? Sim. Você estudou? Espiritismo kardecista. Kardecista, sim. né? Quando hoje você olha o kardecismo de Kardec, século XIX, ele se encaixa nos nossos dias? É difícil. Não. Em alguns aspectos, eu acho que sim, né? Precisaria de uma resposta mais profunda, mas todas as religiões, todas as crenças, elas precisam se adaptar a uma determinada sociedade, tempo e se transformar para sobreviverem. Sim. É normal que isso aconteça. Então, há coisas dentro do espiritismo kardecista que funcionam muito bem. Também acho. Há respostas que não podem ser dadas da maneira como estão sendo dadas, né? Tem coisas que precisam ser reformuladas. Isso vale para o kardecismo, como vale para qualquer outra religião ou para qualquer outra crença. É porque nós temos que transitar. Com certeza. Nós temos que transitar. Por exemplo, nós temos no Brasil uma coisa híbrida. Sim. Né? E é bem híbrida porque não é só duas espécies de coisa, não. São as 3 ou 4. Você pega, por exemplo, hoje, um terreiro de Umbanda, claro, que não cultua Exu. Ela está completamente cristã. Tá. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma rigidez evangélica. Sim. Então... Ou cultua diminuindo, né? Que acontece muito. Oi? Muitos centros cultuam Exu, mas cultua afastado, não, assim. nem cultua. Nem cultua. Já botou o chifre na cabeça dele, demônio, nem cultua mais. E nós temos hoje igrejas evangélicas que agem como se fossem verdadeiros terreiros de Umbanda. Perfeito. Antigos. Com certeza. Né? Sim. Isso tudo claro, tem que sobreviver. Você pega, por exemplo, vou falar, não tenho nada a perder, você pega um Edir Macedo. O que Edir Macedo fez? Ele bota uma roupa de judeu, agrada um monte de gente. Jesus era judeu. Sim. Ele tira espírito. Isso é o quê? Hoje tem passe na igreja, hoje tem óleo santo, hoje tem água benta. Tem um mercado. Ele pega tudo o que tinha dentro das outras religiões e traz para ele. Concordo. Hoje, a ciência da religião entende isso de que forma? Não tem como eu falar de uma visão específica sobre isso. A minha visão A sua visão como cientista. Sim, claro. É que, obrigatoriamente, as religiões vão, quando se tem um território, nessa pluralidade religiosa que a gente tem no Brasil, acaba tendo interseção de algumas coisas.
Mas a gente não pode ser ingênuo e deixar de olhar também para aquilo que está dando certo em algum outro lugar e eu tento reproduzir para atrair pessoas. Esse A questão é essa, outro né? ponto, tá? Eu me lembro quando eu já frequentei tudo enquanto é tipo de religião que você possa imaginar. E se alguém falar, Jander, vamos nessa que eu tenho que te virar de cabeça para baixo, pelo menos uma vez eu vou. Claro. Porque eu quero saber como é. Eu quero Claro. passar pelaquela experiência. Eu não tenho preconceito de saber que um culto evangélico ou que uma gira de umbanda às vezes mexe em alguma coisa dentro de mim e tá tudo bem com isso porque eu gosto. A minha ligação é com o Supremo. É com o que tá lá em cima. Não é pelo que foi feito pela humanidade em bases e estruturas muito rígidas. A minha espiritualidade não trafega desse jeito. E demorou um bom tempo para eu aprender isso. Porque tinha elementos em um lugar que eu gostava, tinha elementos em outros lugares que eu gostava, e eu ficava numa cisão interna. Qual que eu devo seguir? Aquele que faz meu coração vibrar. Essa é a minha verdade. Então é aí que eu me encontro. Não tenho problemas, mas entendo que tem cultos religiosos, tem religiões que acabam se apropriando de elementos de outras religiões por uma ordem mercadológica, para que se venda mais. É o mercado, né? É o vendilhão. é um mercado. A gente tem um mercado da religião para se estudar. Então, por exemplo, eu já fui a igrejas, né, como evangélicas algumas, que faziam uma trilha de sal grosso para as pessoas passarem. Da onde vem a história da trilha de sal grosso para descarregar? Não, é das regiões de cunho africano, E olha lá ainda, hein? Cunho africano não em África. Sim. De cunho africano já brasileirado. aqui. Abrasileirado. Porque Exato. os africanos não botam sal no ori de jeito nenhum. Exato. Então você tem essas adaptações que vão acontecendo. Ori é cabeça, tá? Pra quem não sabe. Sim. Qual é a grande questão? Quando a gente perde a essência daquilo. Eu entendo que uma religião ou que um culto tem uma essência. Ela vai se adaptando. Veja casos da Igreja Católica. Por exemplo, recentemente, Católica Apostólica Romana, um papa dizendo sobre a gente pode ordenar, a gente pode ter homossexuais que entram para a igreja. Sim, com certeza. Se você for pensar nisso há uns... Nem precisa ser 500 anos, É. tá? Vamos pensar Não, uns 30, o Papa anterior. 20 no máximo. Isso não era plausível. Tem uma questão de adaptação por sobrevivência. Então, a Mas gente porque precisa se for investigar. tirar todos, né, vai ficar difícil. Aí eu acho que nem eles ficam, né? Vou tirar todos os gays da igreja, vai ficar difícil. Vai ficar. Inclusive, tem um livro chamado Do Armário do Vaticano, É. que fala sobre os casos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E não é só do baixo clero, não. Do Não, de altíssimo maneira clero. nenhuma. Né? Isso dentro Do de todo e altíssimo qualquer clero. lugar. Claro, com certeza. Com certeza. Mas a gente entende que tem essas adaptações, sim. É. O ser humano nasceu para viver sozinho. O ser humano nasceu para ser um celibato, um celibater, como se fala. O ser humano nasceu para isso. O ser humano tem instintos, né? Uma porcentagem mínima da população realmente é frígida. Essas podem ser sacerdotes que não vão se envolver com ninguém. Agora, e aqueles que não são frígidos? Né? A questão é, a castidade é a questão, então é a castidade total. Seja do homem, seja do gay, Sim, seja claro. de quem for. Não é isso? Claro, Então pode ser um gay e manter a castidade, pode ser um hétero e Claro, manter a castidade, com certeza. ou não. Qual é a questão? É o desejo ou é a ação? Não é? A gente precisa mexer com consciências para acabar com essa hipocrisia. com certeza. Acabar com essa hipocrisia. Né? Eu tive que batizar meu sobrinho há pouco tempo e fui fazer o bendito do cursinho. Nossa, gente, eu queria enforcar meu irmão, a minha cunhada, enfim. Aí o padre vira e fala assim, não, porque vocês vão, às vezes, no terreiro, achando que aquilo ali é de Deus, eles sacrificam crianças. Eu levantei e falei, ô padre, é o seguinte, a menos que o senhor possa provar, o senhor está dizendo uma besteira. Como é que o senhor fala isso num cursinho? Eu falei, o senhor tem noção do que o senhor está falando? Eu falei, o senhor tem noção do veneno que o senhor está jogando aqui? O senhor pode provar isso? Ele, não, o senhor não pode provar. O senhor pode dizer tudo o que o senhor quiser. Tá?
Eu tô aqui, eu vou ouvir. Vou fazer o quê? Agora, acusar dessa forma o senhor não vai. O senhor não vai porque eu não vou admitir. E eu ainda processo o senhor ainda. E eu falei, o senhor sabia que isso é preconceito? O senhor sabia que isso aí é perseguição religiosa? Eu falei, o senhor não pode falar isso aqui dentro. Ele falou, é minha igreja. Eu falei, não, senhor, Não. é nossa. Não. O senhor não pode fazer isso. Então você veja como a gente está transitando e as pessoas precisam atentar para isso. As pessoas precisam Com atentar para isso. certeza. Inclusive, um dos pontos que é muito interessante a gente entender é que a intolerância religiosa, hoje, no Brasil, é crime. É crime, é preconceito. Imprescritível. É imprescritível, é. Então, independente de quando isso aconteceu, você pode ir lá e sim, mover um processo contra isso. Inclusive, esse tem sido um assunto para se tratar dentro de empresas. Mas quando ainda se ataca terreiros, bota fogo e joga Bíblias lá dentro para dizer que foi uma ação de Jesus Cristo, Que Jesus Cristo é esse? né? Quando você vê isso, qual é a defesa que esses terreiros têm? Qual é a proteção que eles têm? Sim, Eles estão dentro de um país, claro. eles estão dentro de um país que segrega Sim. raça, sim, orientação sim, sexual, sim, segrega sim, tudo. sim. Você tem um Congresso Nacional, que você tem uma cruz atrás de um Congresso Nacional Pois é. cristã. Quer dizer, o restante não existe. Não existe. O país tem judeu, tem muçulmano, tem afro, tem Tem. né, as religiões do cunho africano, tem tantas coisas. Só se a gente falar de candomblé, já tem Jeje, Queto, Nagô, Nossa, Nagô, Angola, branca, sagrada, esotérica, cristianismo apostólico romano, outros vão, os cultos da Jurema, o kardecismo, tem tanta Exatamente. coisa. Como é que eu privilegio uma coisa em detrimento de outras? Exatamente. Por quê? Porque existe uma tendência, uma coisa tendenciosa, né? Existe Vale uma ação lembrar tendenciosa. que Deus não é cristão, Não. Não. Com certeza não. tá? Nós temos quantas mil religiões no mundo? E aí vem o alecrim dourado achar que a dele é a única que salva. Salva de quê, né? Do quê? E outra. Então você deve se considerar a pessoa mais feliz do universo mesmo. A sua é a única. Entendo, claro. Claro. E essa pontinha azul, né? E essa bolinha azul. Só da gente entender que eu creio nisso, né? Eu creio nisso quando estou respirando. E nós não estamos sozinhos no universo. Sim. Nós não estamos, né? E falando em não estamos sozinhos no universo, olha um gancho bom. Eu falei sobre isso ontem no podcast. Que legal. Nós estamos aqui agora, aí a gente termina aqui, eu falo, vamos tomar um café? Vamos, então a gente sai. Eu, você e a Rafael vamos tomar um café. De repente, tudo escurece. Vai chover. Você olha para cima, tem uma espaçonave do tamanho de São Paulo, cobrindo tudo. Onde fica Deus? Onde fica o Deus que nós entendemos? Nós não, porque a gente acho que já andou um pouquinho mais, né? Mas que essas pessoas tentam empurrar a goela abaixo. Onde fica esse Deus? Onde fica esse Deus? Ele vai dizer que foi o diabo que criou aquilo que está chegando? É uma obra do demônio? Essa vai ser a ideia? Ou você crê que aí nós vamos unir todas as religiões, ou talvez até destruir a ideia de religião e criar a verdadeira espiritualidade? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acredito que o caminho natural do processo de evolução... Então, assim, primeira coisa que eu penso quando eu estou pensando em religião, espiritualidade ou crenças. Sim. Eu gosto muito da crença que se traz de Índia, de falar da roda de manifestação do universo. Sim. Que neste momento estamos em Kali Yuga. O que é Kali Yuga? É o fundo dessa roda de manifestação. A gente está cavando para baixo, basicamente. Para entender que neste momento toda a humanidade que aqui está tem conhecimento apenas de 25% a 50%, para a gente fazer um gráfico para ficar mais fácil de entender, do que de fato rege o universo e como a lei divina se aplica nas coisas. Em Kali Yuga, não se tem conhecimento de 100% da lei divina. Então, por mais que a gente busque entender as coisas, a gente vai moldar uma religião, uma espiritualidade a nosso tempo. Nós, neste momento, não possuímos a capacidade plena e total de entender como a lei divina funciona. O que é o tempo para você? O que é o quê? O tempo. O tempo, para mim? Além dessa invenção, que a gente sabe que o tempo é invenção de uma dimensão,
Mas o que é o tempo para você? Astrologia. Astrologia para mim é o tempo. Astrologia para mim é o tempo medido nas mãos. Porque ela é circular, né? Com certeza. Ela não é linear. Ela não é, né? De maneira nenhuma. Astrologia é tempo. É o tempo que as coisas acontecem. É algo que acontece exatamente aqui neste planeta, nesta dimensão, na maneira como estamos inseridos aqui. Quando eu comecei a fazer curso de canalização e comecei a receber mentores para canalizar, isso vinha de uma maneira que trazia umas coisas que eu ficava meio desnorteado, porque eram umas coisas que batiam muito de frente com o que eu pensava. E eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Eles falavam... sempre tem a pessoa que fala assim, é a primeira vez que eu venho aqui. Aí eu sempre olho para ela e falo, nossa, que dó. Porque vai ter que vir tanto ainda. Você não tem nem noção, né? E eles falavam, tempo é uma coisa que existe aqui. Essa coisa de primeira vez de vocês é pra cá. Saiu daqui, acabou. Você tá restrito nisso. Então entende que quando você fala assim, eu venho primeira vez aqui, você tá nesse conceito dessa humanidade. A pessoa fala a primeira vez encarnada aqui. Nossa! Exatamente isso. Pra você. Exatamente isso. Pra você. Eu recebo muito, é muito comum. É muita pretensão. É muita pretensão. Da pessoa chegar e falar, não, porque é a primeira vez que eu tô aqui, então eu ainda não tô acostumado. Eu olho e falo, na astrologia esotérica, no mínimo você tem 360 graus de evolução. É porque você chegou na sala, às vezes você entrou pelo banheiro já, você conheceu outros você já lugares, não tá nem né? sabendo. Mas eu falo, gente, olha, pelo amor de Deus. Aí fala que eu sou debochado. Mas como é que não debocha? Eu tenho pena, porque você no mínimo vai ter aí um montão de coisa pra ver. Então, o tempo, ele é absolutamente circunstancial. Ele não é algo linear. Pra mim, enquanto uma pessoa que pratica a espiritualidade, não como cientista, mas como uma pessoa, uma pessoa nesse sentido, ele é algo que restringe a esta dimensão. Saiu daqui, acabou. Mas... Não, acabou. Não tem. Mas eu não quero reencarnar. Você não tem que querer. Você realmente acha que tá na sua mão? Não tá. A gente fala, né? De preferência, a gente puder não voltar para esse plano. Mas assim, né? Se for um upgrade, né? Um plano melhor. Porque tem planos muito piores. Né? Então, cuidado. Você fala assim, eu não vou voltar para cá, talvez não. Mas até isso. Porque talvez você volte. E sabe o que eu acho por misericórdia, por amor, né? Por amor. A gente sempre perguntava para eles, pros mentores, o que eu vim fazer aqui? Pra que eu escolhi isso? Porque lá em cima deve ser uma coisa maravilhosa, né? Ou lá embaixo, não sei. Na hora que você pega e vê e fala, olha, não, querido... Na hora que você vem pra cá, que você vê o tamanho da encrenca que você arrumou. E aí eles falavam, amor. Amor. Você vem pra cá por amor. Olha, eu fui e voltei, você sabe, né? Você sabe que eu tive uma experiência de morte. Que legal. Eu desencarnei e voltei. Não tão legal, mas... Que legal, eu desencarnei e voltei. E é verdade, você não quer voltar. Óbvio. Você não quer voltar, né? Porque... Só que também não tem descanso, né? Não tem descanso. É uma das coisas que os espíritos querem me arrancar as orelhas fora. Não tem descanso. A essência não tem cansaço, não tem lembrança, não tem nada. Não tem nada. E do jeito que um corpo não vive sem um espírito, o espírito não vive sem um corpo, né? A alma, no caso, né? Tem que reencarnar como espírito para poder continuar viva também. Uma coisa dependendo da outra. Vai trocando as cascas, mas o conteúdo tem que voltar. Claro. Né? Mas não tem descanso. Agora, que poderia ter, poderia. Porque é maravilhoso. É maravilhoso. A pessoa mesmo me perguntou o que é a sensação. A sensação é aquela sensação de quando você toma um pré-anestésico e dá aquele gelo no corpo e você fica leve, nada mais existe. Isso é a sensação de uma morte. Não tem dor, não tem nada naquele momento. Sim. Você simplesmente Sim. deixa aí. Sim. Né? Mas a grande questão do tempo é para cutucar de uma outra forma. Eu sou provocativo. Fica tranquilo. Nós não estamos todos no mesmo tempo e espaço. Claro que não. Nós não estamos. Estamos na mesma dimensão. Né? Às vezes aparece um que fala que está não sei em qual dimensão, fala, você vai no banheiro não, né? Você não come, você não namora, você não faz nada. Não, imagina, você não vive do mundo material. Não, você não vive no mundo material. Tá. Né? Aí você olha pro cara, o cara tem mais plástica na cara do que... Você fala, oi, pra quem já transcendeu, né? Uma coisa é peruquinho do Chico, né? Do nosso amado Chico Xavier. Esse tanto de plástica aí, né? Pra quem não gosta da vida, eu farei quando eu precisar.
Eu acho que a cara da gente, o corpo da Sim. gente é igual uma parede. Sim. Descascou, dá uma ajeitada. Sim. Ninguém é obrigado a ver Sim. as coisas descascadas, acabadas, né? Quando eu precisar, eu faço. Mas digo assim, mas não fala que está em tal dimensão. Ontem falaram assim, você reclama muito. Eu falo, não, é porque eu estou cansado de ver essa patifaria que estão fazendo com a espiritualidade. Como que você vê, aí já é uma parte do julgamento, Claro. mas não é que a gente queira julgar. É porque para a gente ter consciência e conversar com as pessoas sobre, né? Como é que você vê essas pessoas com esse ego inflado, sabe? Com esse narcisismo espiritual. Gente, eu não consigo entender narcisismo espiritual. Eu vou te falar que eu não concordo, óbvio, mas eu consigo. Eu entendo e falo, tá, ok. Assim, cada um no seu caminho, né? Mas tem coisas que a gente vê que são de Aberrações. estômago, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito era sobre a bendita das encarnações passadas, né? Então, os mentores me perguntavam, pra que você quer saber? Exatamente. O que você vai fazer com essa informação? Você passa um período de 9 meses na barriga da sua mãe para que todas essas informações sejam apagadas e você saia daqui como um espírito livre e imortal com novos desafios. Isso está estampado no seu mapa astral. Você pode ter uma ideia de algumas coisas, mas o que isso vai te trazer? E aí eu vejo na mídia pessoas falando, eu sou a reencarnação de fulano de tal. Mas o que mais tem? Eu sou a reencarnação de Helena Blavatsky. Eu olho. Eu vejo quantos livros Helena escreveu. Eu falo, materializa alguma coisa, materializa uma bola de luz para mim. Isso, Helena Blavatsky fazia isso. Tem os relatos da materialização, dela reunir pessoas, colocar o véu e falar o que vocês querem. Qual fruta vocês querem? Tá aqui, ó. Pá. Fazia isso, né? Em frente à sociedade. Tanto é que morreu cedo por isso, né? Ela gastou toda a energia dela materializando coisas. E aí vem a pessoa e coloca uma dessa. E você tem milhões de pessoas que seguem e que repetem a informação. Aí eu pergunto, qual é o motivo? É pra ganhar credibilidade? Mas o mundo espiritual é repetitivo. Pois é, mas a questão pra mim é a seguinte, o mundo espiritual é aquele que vive dentro de você, cada um de você encerra dentro de si um próprio universo. Sim, meu amor, eu estou dizendo quando a coisa, nós estamos falando de público em geral. Eu entendo. Estamos falando das pessoas que têm uma vida voltada à matéria, voltada às suas emoções primárias, família, tá. Essas pessoas são facilmente conduzidas quando muitas pessoas se rotulam como espiritualistas, baseado na malícia, baseado em técnicas magísticas. Né? É disso que eu estou falando. Sim. Porque o que essas pessoas atacam não é o universo interior de uma pessoa, não. Eles atacam a multidão. Eu entendo perfeitamente. Isso é muito sério. Eu acho também que é muito sério. Com certeza, pra mim, eu acho que é uma coisa muito séria. É uma das coisas que às vezes me desanima. De falar, meu terrível. Deus do céu, eu não sei se eu quero mais fazer, porque tá virando um fuzuê absurdo. Não, isso aqui tá um fuzuê. Tá. Isso aqui tá um fuzuê. A gente escuta coisa que a gente fala assim, oi? Sim, isso é diariamente. Diariamente. Muito do meu trabalho, quando uma pessoa vai fazer um mapa astral, eu falo, eu não sou o astrólogo mais amoroso do mundo. Eu vou te falar as coisas que você precisa saber. Não as Conhece alguém assim, Rafael? Não as coisas que você quer escutar. A partir do momento que eu deixar passar, eu vou deixar passar. Então, muitas vezes, eu preciso dar um chacoalhão, no bom sentido, para que aquela pessoa entenda o que ela veio fazer e qual é o caminho dela. Não é um ser especial, mas é colocar o pé no chão. Tem pontos que eu preciso aprender, tem pontos que são desafiadores. Tem crenças que são da espiritualidade que não me fazem crescer, apesar de eu estar achando que eu tô bebendo de espiritualidade, você tá fazendo um atraso de vida quando você acredita em tal coisa. Quer uma moderna que se faz o tempo todo? Eu vou recitar isso aqui porque agora vai vir a prosperidade para mim. Uhum. Ah, vai. Jura? Toda a prosperidade do mundo. Entendi. Você vai ficar sentada, você vai ficar aqui e você vai materializar todo o dinheiro na sua mão. Legal, me conta como tá a sua conta bancária depois, por gentileza, só pra ver se funcionou. Porque se funcionar, eu faço na minha também. Mas se realmente o universo nasce do movimento,
A flor de luz acha que ela vai ficar sentada sem fazer nada, sem trabalhar, sem colocar a mão na massa, sem pegar as oportunidades que a vida dá, sem correr atrás, e vai chover dinheiro? Você já viu pessoa falar que vive até de luz? Que se alimenta de luz? Já. Aí chega em casa, bate um prato desse tamanho de farofa com feijoada e Eu já tudo, ouvi. mas vive de luz. Eu já ouvi. Aí você olha pra pessoa e fala assim, É. não, aí tem muita proteína, aqui tem muita fruta, aí tem muita coisa. Inclusive tem uns regimes mais, né? Se você pegar o próprio Buda, a história do Buda Gautama, É. tem a fase que eles, né, ficam com aquela coisa da não alimentação. Alimentação, tomar água com secreção de depois- rã, né? Quando eles têm a fase, né, quando a consciência expande, ele fala, esse não é o caminho. É. E ele é severamente criticado por isso. Era uma coisa, agora é outra. Ele fala, não, não é isso. Eu tô na matéria. Então, o que eu A preciso gente fazer? não entende isso, né? Sim, Somos uma máquina biológica que com tem que seguir. certeza. Que precisa do mundo material, que precisa ter prazer na vida, que sexo não é pecado, Nunca que a foi. prosperidade é um aspecto divino e que eu quero que você tenha 10 vezes mais do que Somos você deveria ter. herdeiros. Então não é essa dificuldade, não é essa coisa de, eu vou sentar e eu vou material. Fica sentado pra você ver o que vai acontecer. Olha, o que acontece é o seguinte. Existe a questão do guru, né? Que não é o meu amigo guru do Himalaia, né, guru querido? Não é sobre você. Mas existe a questão do guru, aquele guru que vai ser o dono da verdade para um grupo de pessoas, né? E as pessoas querem acreditar naquilo porque está pronto, né? Eu digo que quando chega esse tipo de mestre, o aluno está pronto, né? Então não existe Claro. mestre. Não existe mestre. Para você entender o mestre, tem que estar pronto para recebê-lo. Não precisa mais dele, né? Mas tem aquelas pessoas que querem alguém para Sim. Sim. né? Para reter essa pessoa. Sim. Né? E dão o que essa pessoa quiser. E dão o que essa pessoa quiser. Porque é muito bom. Às vezes eu peço para a pessoa fazer um ritual, alguma coisa. Eu falo, você não pode fazer por mim? Eu digo, olha, Ritual da prosperidade. Você não pode fazer pra mim? Aí Sabe? já acho que tem um erro aí. sabe? Então tem alguma coisa assim que fica muito perdido. Mas tudo isso eu vejo caminhando para um grande abismo. Um sumidouro mesmo, tá? Eu acho que nós estamos vivendo numa pia aberta e a água está circulando. A gente está baixando nesse nível e não está entendendo ainda que vai passar por esse ralo. Eu acho que isso está muito, muito próximo. Eu vejo dessa forma. Né? Eu vejo espiritualistas às vezes falando assim, porque o Brasil é o celeiro espiritual do mundo. Eu falo, oi? Gente, ninguém viu minha gola toda torta aqui. Ninguém viu minha gola toda torta aqui. Não apareceu na câmera, não? Não. Tá parecendo um aço de morcego aqui. Então, assim, a gente vê que a pessoa fala assim, porque é um momento que o Brasil está exportando espiritualistas para o mundo todo. Mas está exportando o quê? Sim, claro. Está exportando o quê? Nós temos grandes espiritualistas. Eu conheço um monte de pessoas incríveis. Mas, gente, pelo amor de Deus, Eu sei. o que tem de vendedor de sapato? Tem, com certeza. A gente olha e fala assim, o que está fazendo a espiritualidade? Ainda mais numa época de redes sociais, né? Aí acabou, né? Aí lascou, Aí- né, querido? Aí foi. Aí lascou, né? Você veio de qual religião? Eu fui... Seu berço? Cristianismo. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nasci numa cidade pequenininha no interior de Minas. Então, onde a cultura Católica é muito cristã rígida. é muito forte. E aí depois eu comecei a ir pro espiritismo kardecista. É o pior caminho da gente, né? É tão cristãozinho aquilo, né? E aí pra lá. E aí depois eu fui investigando as outras cultos que tem no Brasil. Então, o candomblé, a umbanda, o espiritismo kardecista, os cultos da Jurema, as coisas relacionadas às medicinas xamânicas, tudo que eu puder experimentar, eu vou e eu experimento. Desde que aquilo não esteja ferindo a ética de ninguém no sentido agressivo, né? Não sejam Claro. valores deturpados. Pra mim tá tudo bem. Não tem problema não. Você se tornou um espiritualista, né? Espiritualista, a gente não nasce espiritualista, né? A gente nasce simplesmente com um espírito e
vão colocar a gente dentro de caixinhas. É, E tem pessoas que passam a vida inteira dentro de caixinhas. eu me enquadro. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A igreja pentecostal, aquela mais tradicionalzinha, mais xaropinha, ela tem que existir. Todas elas têm. Ela tem que existir. A mais trambiqueira delas tem que existir. A igreja católica mais tradicional tem que existir. Por quê? Os seres são moldados, Claro. né? Essas igrejas, essas doutrinas, esses dogmas são moldados por um grupo de pessoas. E a gente tem que fazer como a borboleta, né? Como o casulo. Tem que romper e vazar, Sim, né? Mas cada um tem o seu tempo. claro. É, eu me considero uma pessoa que bebe do esoterismo. É isso que eu faço. O tempo todo. A minha concepção do mundo, as minhas crenças são esotéricas. Eu não me filio a um determinado lugar. Eu já tomei muito tombo por me filiar. Eu já me coloquei na mão de muita gente que depois eu falei, pra que eu fiz isso? Foi aprendizado. É assim. Então hoje eu tenho o meu caminho, a minha verdade. E eu entendo que a gente acredita ou não acredita que a lei da vibração e sintonia funciona. Você não pode acreditar nela só no momento que te convém. Porque quando alguma coisa de ruim acontece, fala, ai, não tinha que ser comigo. Aí quando uma coisa de bom acontece, nossa, que maravilhoso, que bom, quero mais. As coisas chegam por um determinado motivo. Assim, quando as pessoas chegam a uma religião, a uma crença por um determinado motivo. Exato. Vibração e sintonia. Se você acredita naquilo, naquele momento para você é essencial. Talvez em outra fase da vida você acredite em outra. Mas ou essa lei existe ou ela não existe. É um preceito esotérico. Ah, sim. Mas é aquela história, né? O jeito que é lá é cá. O jeito que é no meio, é na ponta, é no pé. Quer dizer, Exato. é tudo uma Exatamente. coisa só, né? Sim, O jeito que é o macro, é o micro. Né? E é a verdade. com certeza. Uma gota do mar tem o gosto dele todo. Com certeza. Então, quando a gente entende, são leis herméticas, né? Sim, sim, sim. Mas que hoje, como disse ontem, o guru falou, a gente hoje está vivendo essa bênção. Que pessoas, gratuitamente, montam um lugar com esse, menor, maior, melhor, pior, Sim, mas monta de forma gratuita e leva sim, esse tipo de informação. sim. A gente nem sempre leva o melhor, que é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Sim. O que pode acontecer num bate-papo desses. Com né? certeza. Então, nem sempre a gente leva o melhor, mas a gente procura sempre enaltecer, né? O conhecimento daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, para que faça algum sentido lá do outro lado. Uhum. E quem está nos ouvindo possa respirar um pouquinho mais leve. Claro. Porque quando a gente se livra desses pesos doutrinários, esses pesos dogmáticos, Uhum. a gente fica muito leve, né? Com certeza. Se livra do pecado, se Com livra de certeza. tantas coisas, né? Foi isso que aconteceu comigo dentro dessa jornada. Óbvio que eu tenho minhas crenças, tenho as limitações como todo mundo tem. Claro. Mas eu sei que hoje o meu papel é esse. Eu sei que enquanto astrólogo, eu sei que enquanto os grupos que eu tô conduzindo, eu não trabalho só com astrologia. Eu não sou o astrólogo mais tradicional do mundo. Ah, mas você tá vendo nos planetas? Eu tô vendo várias coisas e não são só os planetas. Eu tenho toda uma história por trás disso. E o meu papel Todo é ajudar a conhecimento, tirar né? essa casca que te impede de crescer. Todo conhecimento. Astrologia e crescimento. Eu não sou astrólogo, mas eu estudei astrologia. Legal. Eu não trabalho como astrólogo. Sim. Às vezes faço um mapa ou outro, mas assim, muito raro. Né? Tá. Cobro caro pra cacete, que é Tá. pra não fazer. É pra não fazer. Tá? Eu acho que entre o ano passado e isso eu fiz uns 2 ou 3, né, Rafael? Uhum. E caro. Tá. Caro. É pra não fazer mesmo. Uhum. Tá? Mas quando eu estudei, eu fui aluno do Bola, há muitos anos atrás. Depois eu fui aluno de Jaci Fernandes. Que legal. Né? De Jaci, aliás, Jaci, não Fernandes. Jaci Genovese. Tá. E da Gina, que era filha dela, que é uma grande astróloga também. E quando a gente estudava, a gente fazia aqueles mapas de pessoas incríveis, né? Às vezes pegava um mapa, tinha tanta coisa pesada ali. Sim. Você falava, putz, esse aqui tá lascado, né? Esse aqui, a vida dele foi uma tragédia. O cara tava com 70, 80 anos, já tinha até falecido. Quando você ia ver, o cara tinha feito tanta coisa. O cara tinha crescido tanto. Claro. O cara tinha ganho dinheiro, tinha sido feliz na vida amorosa, tinha tudo. Mas como? Aí a gente aprende. O que vem de ruim
são pedras, são armas para você construir uma vida melhor. E você pegava aquele mapa perfeito, lindo, tudo lindo. Não dá. Aí você olhava aquilo, essa pessoa tem uma vida. Quando você vê a vida da pessoa era uma... Não posso falar. Mas era aquele negócio fedorento que vocês imaginaram. O que tem aí? O que é que tem, É. né? Lógico que eu tenho a minha concepção sobre, mas fale, o astrólogo aqui é você. Claro. Todo mapa vem com pontos muito positivos e vem com pontos muito desafiadores. As pessoas acham que os pontos positivos são bons. Eles não necessariamente são. Os pontos desafiadores são os melhores. É o que você A aprendizado. tensão, né? Quando você tem tensão, quando você tensiona, você gera potencial. Quando você tem potencial, você tem a oportunidade de crescer. Você pode ou não aproveitar isso. Quando uma situação tá boa, você mexe nela? Não mexe. Nunca, né? Geralmente não é assim que a gente funciona. Não age. Então, quanto mais tensão, quando você pega um mapa sangrando, todo cheio de aspecto vermelho, sabe Sim. quando o mapa tá mais vermelho Sim. do que você fala, meu Você Deus do torcer. céu, você torce e escorre. Você torceu, o vampiro faz festa. Imagina. Você pode ter certeza que se aquela pessoa quer, porque é uma questão de consciência, de tomada de decisão, né, aqui, são os mapas com potencial mais elevado, né, mais elevado. Ai, mas eu tenho quadratura e oposição, que pecado, que ruim. Não, isso é a coisa melhor que tem que ter no teu mapa. Melhor. A única questão é, você não é refém de mapa, você não é refém de astrologia, você não é refém de nada. Você veio aqui para desenvolver consciência. São aspectos, né? Aspectos. Quando você integra, quando você entende, aí você cresce. Papel sádico na astrologia, Saturno. Você fala Saturno, 50% dos astrólogos saem correndo. Imagina o planeta das responsabilidades, a foice que corta as coisas. Que bom que corta, né? Ainda Brota. bem. Exatamente isso. Não presta, passa a foice e limitação. brota. A esfinge que fica parada e te pergunta... Fênix. E aí, o que você quer fazer? Você vai me enfrentar? E você precisa enfrentar. Saturno é o compromisso kármico. Você desceu para fazer o quê? Então, ou você enfrenta seus medos e limitações ao longo da sua vida, ou você vai ser refém deles. Aqueles que enfrentam crescem. Eu, particularmente, eu nem gosto da palavra karma. Uhum. Aliás, digo muito karma com esse karma. Muita karma com esse karma. Porque eu prefiro a palavra dharma. Eu transito numa energia assim. Eu sei que existem esses contratos. Tem a roda fortuna, tem a roda sansara, tem tudo isso. Creio nisso tudo. Mas eu creio também que se você derruba essa bola aqui, eu falo, não, menino, deixa isso aqui. Aí você vem e derruba de novo. Vai levar um tapa na mãozinha, né? Na terceira vez eu vou te chacoalhar. Eu te dei 3 chances se você não repetir aquilo. Né? Então é karma que você está criando? Não. Você está criando uma resistência. Você está criando uma resistência por birra, por má educação, por um monte de coisas. Agora, você reencarna. O derrubador de bolas. Aí você chega aqui e fala assim, peraí, derrubei uma vez, levei um tapa na mão. Eu aprendi. Vou derrubar mais não. Que bobagem. Acabou, ganhou o docinho. Acabou, não tem karma. Você aprendeu. Né? Às vezes você estuda a questão kármica e é assim, não, você errou, não importa o que você faça para consertar. Você vai sentir aquilo. Mas aí não é karma, isso é penitência. É penitência. Aí eu falo, gente, você é purgatório, vocês estão confundindo as coisas. Não, aí são né? duas coisas diferentes. O karma, eu só concebo o karma se ele for aprendizado, eliminando o erro. Eu aprendi. Eu não tenho que repetir, eu não tenho que sofrer aquilo. Sim. Mas Por pior que tenha sido o que eu fiz, o que eu recebi, o que eu vivi. Se eu recebo qualquer tipo de iluminação e eu entendo que eu posso desviar o caminho, acabou o karma. Sim. Então, quando a pessoa fala, é meu karma, eu falo, gente, karma com esse karma. Entendo perfeitamente. Karma com esse karma. Sim. Se você for pensar na astrologia, essa posição sempre vai estar lá. Então, você veio derrubador de bolas aí. Se você não tomar cuidado,
É como se isso fosse um imã que te puxa pro mesmo lugar. Se você Sim. não tomar cuidado, você acaba agindo Você não dessa mesma aprendeu, né? maneira. Você não aprendeu. E às vezes mesmo quando você aprende. Quando às vezes você aprende, quando você se pega e fala, ai meu Deus, de novo isso aqui, mas eu já achei que eu tinha passado por isso. Passou, mas agora vem com uma outra roupagem, de uma outra forma, você precisa se ligar. Tá lá, sempre vai estar. A sementinha tá ali, Mas né? você pode agir de maneira diferente. Essa é a grande questão. Então, essa coisa de karma como penitência, como algo ruim, como a pessoa vai ficar se arrastando a vida toda, isso pra mim não é uma contribuição muito boa quando Da se pensa em espiritualidade. espiritualidade. É como a pessoa fala que quem come a carne de uma vaca vai ter uma encarnação para cada cabelo, para cada fio de pelo daquela vaca, né? Sofrendo como vaca. Aqui, Eu falo, ó, então tudo bem que você comer a vaca, porque ela vai ter que reencarnar quantas vezes sendo vaca, né? aqui Você isso tem que dar espaço. vem né? dentro de uma cultura muito específica, né? Muito Esse é um outro específica. problema. A gente pegar conceitos que são de uma outra cultura, dentro de um outro contexto, trazer pra nós e achar que Entender. eles vão funcionar dessa mesma maneira. Não vai, não tem como. Né? Você pega conceitos da cultura chinesa, traz pra cá e quer que eles funcionem da mesma maneira. Você vive no Ocidente. A dinâmica aqui é diferente. Você tá fazendo exatamente como os europeus, como os colonizadores fizeram, a chegar É. aqui e falar, olha, Exu é o diabo. Aqui não, né? Mas Exu é o diabo. Não. Dentro dessa matriz, dentro dessa religião, não existe a figura do diabo. Você está olhando para ele, está colocando ele como diabo, porque a sua visão traz isso. Mas não rotula, porque não é. Então a gente vai lá, bebe elementos de uma cultura e traz para cá só os elementos que a gente quer. É. A gente não vive 100% como aquela cultura. Aí, e sem contar os preconceitos. Claro. Os preconceitos é de ignorância mesmo, né? A China é muito mais evoluída do que a gente em tudo. Sim. Em tudo. O povo está preocupado porque eles comem barata, comem escorpião. E por que não? Se eles criam aquele inseto só para comer, só para alimentar, e eles conseguem produzir proteína num quarto desse aqui, numa sala dessa daqui, mais do que muita gente consegue produzir numa fazenda, quem que está evoluído aí? Você tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, na verdade, falando sobre isso. Sobre comer insetos. Coma mais insetos. Coma mais né? insetos. Tem isso. E o povo está condenando inclusive- a China ainda. Tem uma linha de estudo dentro da religião, da ciência da religião, que é a religião e comida. A professora Né? Patrícia fala disso. Religião e comida. É o estudo dela, que é super interessante. Você vê como a tradição alimentar é moldada muitas vezes por uma tradição religiosa. Ou como a tradição religiosa molda esse sentido. Essa relação existe. Jesus produziu pão com milagre para alimentar os seus, né? Mas quando ele estava caminhando pelo deserto, os 40 dias, ele comeu gafanhoto e tomou mel, né? Você sabe que tem uma história muito engraçada. Então, a gente precisa entender a coisa num contexto maior. Que uma vez eu cheguei na Fraternidade Branca. Eu fui à Fraternidade Branca. E eu tava com a roupa toda preta. Tipo, Adorei, eu não sabia. adorei essa. Eu não sabia. Ele E aí queria apanhar chegou- mesmo. E aí chegou a pessoa, né? Se você queria causar, você causou, É, né? mas eu te Você juro foi que de assim, sabe, preto, pô. absolutamente inconsciente, Eu sei. assim, foi. Provavelmente não inconsciente, mas é porque fui. E aí chegou a pessoa pra cobrir com outro negócio e falar, não, essa cor aqui não. E aí depois, em algum outro momento, canalizando um mentor, eu tomei um esporro, mas eu tomei um esporro. Ele falou, Jande, então quer dizer que se alguém tivesse de roupa preta, Cristo não fazia milagre, é isso? A pessoa tá de roupa preta, eu não vou fazer não. Que concepção retardada é essa que você tem? Não falou com essas palavras, né? Falou um pouquinho mais Mas amoroso, a gente entende, né? né? Mas que concepção é essa? Então, por conta da roupa da pessoa, da cor da roupa que ela tá usando, se determina o grau de conhecimento. Ah, mas é que o preto... Ah, para. Sem Você não tem contar, mais nada pra fazer, sem não. contar que até a cor é uma reação química, né? Então... Você só vê a cor porque você tem uma reação Ai, química. não, porque não pode, porque essa cor é do mal. Oi? Ah... Eu tenho mais coisa pra fazer. Não, e assim, tudo é questão de cultura, né? Óbvio. Aqui a gente veste de branco e vai pra beira da praia esperar o ano novo. Ah, Pro japonês é a morte, né? Então. A roupa branca pra ele é a morte. Ele Exato. quer vestir um vermelho, uma cor viva, um preto, qualquer Exato. cor, menos o branco. a religião, a crença, ela tá inserida dentro de um contexto cultural.
Você pega a coisa de lá, quer colocar aqui e acha que ela vai funcionar, mas você não vive como você vive lá. Você pega come, só você aquilo. veste, a religião é para se comer, Sim. para se vestir, para se Claro. dançar, Claro, com certeza. né? Para tudo, igual aquilo que você certeza. estava dizendo, né? Que Com certeza. com certeza você ia complementar dessa forma, porque é tudo isso, né? A concepção de prosperidade. Essa é super discutida no dia de hoje. Você pega a sim. prosperidade, essa aqui é uma maravilha, né? Você vai pegar, então, as pessoas falando sobre não posso ter prosperidade em uma das determinadas religiões. Você vai ter outras que vão falar eu quero ter prosperidade porque eu sei o que faz com o dinheiro e o meu dinheiro está a serviço de Deus, então sou eu que tenho que ter mesmo. Se você pegar a fraternidade branca e pegar a Mestre Larion no quinto chakra, na garganta, pega as coisas que você repete para ele. Que eu tenha 10 vezes mais dinheiro do que eu preciso. Então, a relação com o dinheiro, prosperidade não é só dinheiro, mas essa relação com o dinheiro é uma Isso outra aqui coisa. é o poder, né? Esse chakra é o poder. Manifestação. Ele manifesta. Esoterismo. Toma cuidado com o que você A fala. hora e como. E ele manifesta e cria, inclusive cria obsessores artificiais. Com certeza. Ele cria... É tudo aqui, né? Que muitas vezes estão no nosso próprio inconsciente. Nossa própria cabeça. E tem alguém fazendo. Não, às vezes é só você mesmo. Não, nós somos nossos obsessores, a maioria dos casos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A astrologia, ela tem uma história muito longa, Sim. né? Ela era objeto de cobiça de reis, imperadores. Sim. Isso desde o mais alto Egito ao Império Romano. Sim. Todos eles tinham alguma referência Sim. da astrologia. E mesmo entrando pela Idade Média, com todas as revoluções religiosas, mesmo a igreja, você vai ver as próprias igrejas com referências Sim. de astrologia. A Itália está cheia, a França está cheia. Claro. Você chega até o relógio da igreja, tem os símbolos astrológicos. Sim. Dentro do Vaticano você tem uma referência astrológica. Né? Mas você tem uma assim que é escancarada. Né? E sempre esses sacerdotes fizeram uso da astrologia, estudam astrologia, mas cercearam isso pro gado, né? Desculpa, gente, mas é o que eu penso, né? Pro gado, aquele que fecha o olho e vai atrás do sacerdote, acabou, né? Ele não faz isso, né? Ele tem antolhos mesmo, né? Igual um animal, antolhos. E a astrologia acabou virando o que a gente fala hoje, virou coisa de almanaque. Coisa de revistinha, Virou. né? João Bidu, um beijo, né? Eu acho que ele ajudou muito, pelo menos a gente ter uma consciência disso no Brasil. As pessoas às vezes falam de João Bidu, não deviam. Porque ele trouxe a possibilidade, pelo menos, a gente pesquisar, a gente ir atrás, né? Então, quando não se sabia nada, ele estava lá com a revistinha dele, trazendo magia pra gente, trazendo um monte de coisa, né? Então, eu respeito o trabalho dele, mas era aquela coisa, o almanaque, aquela coisa de massificação, não é isso? E acabou ficando só isso, né? Acabou ficando só isso. A gente vê que as pessoas estão muito voltadas a isso ainda. Hoje, a astrologia, você tem o lado da psicologia, o lado do esoterismo, você tem o lado também da... Você colocou psicologia esotérica, mística, kármica, você colocou todas elas. Quando você vê o que virou a astrologia, por exemplo, eu cheguei a fazer acho que uns 3 ou 4 programas de televisão, porque fui convidado para falar sobre os signos na semana. Aí você fala para as pessoas, olha gente, isso daqui é uma tendência, mas cada ser humano é único. Cada ser humano é único, né? Você faz aquilo que é uma diversãozinha ali, uma brincadeira, e passa. Como que a astrologia hoje está nesse contexto? Que tipo de paciente... Pode chamar paciente, porque paciente é aquele que consulta. Como que o seu cliente chega para você hoje? Qual é a expectativa dele? E qual é a realidade que você entrega? Então, tem sim muito essa coisa do que você falou, do João Bidu, do Walter Mercado, que foi uma figura extraordinária, que lotou. Eu também ia falar, eu lembro que uma vez eu estava num congresso de astrólogos e criticaram muito o Walter Mercado. E eu olhava para aquilo e falava, gente,
Ele lotou um estádio com pessoas para falar sobre astrologia. O que vocês estão reclamando? Vocês não estão dando conta nem de ter cliente. O que vocês estão reclamando do cara que lotou um estádio? Mas enfim, tem um papel naquele determinado momento. Respeito a todos. Acho que a questão do horóscopo é muito generalizado. Quando a gente vai fazer, né, quando a gente tem um curso específico para aprender a fazer horóscopo, a humanidade ela não está dividida em 12 fatias de pizza. Na astrologia ocidental, essa que a gente majoritariamente pratica aqui, a gente precisa entender, então, por exemplo, Sol, eu sou o touro, eu sou o leão. Isso é só o Sol. Você tem todos os outros luminares, né? Sol e Lua, depois de Mercúrio a Plutão, cada um deles, e todas as pessoas têm todos os signos do zodíaco em seu mapa. E espelhado ainda, né? Sim. E espelhado ainda. Então, assim, você vai ter todos esses signos. Então, eu sou é só o Sol. Mas onde está a Lua? Onde está Mercúrio? Onde está Vênus? Um mapa astral é a coisa mais individual que existe. Então, para você entender de astrologia, você precisa saber o seu mapa astral. Você precisa conhecer o seu mapa astral. Essa astrologia generalizada, ela tende a não funcionar. Então, as pessoas que chegam para mim, elas já sabem, muitos dos meus clientes é indicação. Eu não sou a pessoa que mais faz rede social, que mais divulga, porque eu sei da maneira como eu trabalho. Então, quem chega já tá sabendo. E eu tenho gráficos, né? Porque eu mando um questionáriozinho antes, então eu pergunto, você entende pouco, bastante? Como é que... Eu tenho uns levantamentos que eu faço. Mas a pessoa não tem aspectos fixos. Sim. Por exemplo, os taurinos têm algumas coisas fixas, dependendo se é primeiro, segundo, terceiro decanato, ele tem algumas coisas então, que dá para identificar. Aí que tá. Não dá para você avaliar a pessoa como um todo. Não. Porque o que acontece? Tem várias outras concepções que se sobrepõem sobre o Sol na astrologia. Inclusive esse primeiro, segundo, terceiro decanato, que fica muito difundido no Brasil, tem outras regências que se sobrepõem dos decanatos. Sobrepõem os decanatos também, com certeza. Então, muitas vezes a pessoa fala o primeiro, segundo decanato, eu falo, opa, peraí, tem coisa que vem antes disso. Uma das coisas que se faz é ver o planeta dominante. A astrologia, a palavra dos astros, não dos signos. É verdade. Tá? Astrólogos, não dos signos. Não dos signos, com certeza. Então, por exemplo, os planetas são muito mais importantes. Planetas que acompanham a dominante, trazida, por exemplo, por André Bravo, a dominante, o ascendente, o meio do céu, eles determinam muito a vida de uma pessoa. Em outra astrologia, a Lua é muito mais importante que o Sol. Na astrologia antiga, para o homem se considerava o Sol, que é o que a gente fala, eu sou. Para a mulher se dava muito mais importância para a Lua. A Lua é o feminino, lógico. Exato. O avesso. Então, por exemplo, quando eu falo de touro, se eu for pegar as dominantes, qual touro eu estou falando? Daquele touro de arena? Porque senão você vai falar assim, ele é preguiçoso. Opa! Se a pessoa tiver uma dominante com Marte, com Júpiter e Plutão, eu não te aconselho a chamá-lo de preguiçoso, você não tá taurino. Você vai tomar uma chifrada. Ou aquele que tem a dominante, tô exagerando, mas como se fosse um touro no pasto, aquele mais quietinho, mais boi, sabe? Fica lá tranquilo, na boa. Então até isso você precisa olhar. O que funciona para mim e como eu trabalho é quando a pessoa me fala o signo, eu sei qual é o caminho de evolução dela. Ah, sim, porque... Aí se eu olho. Tá posterior ou anterior, né? Não tem como. Eu falo, olha, essa pessoa tem um caminho de evolução que vai através da vivência do acúmulo da matéria, do se prender a alguma coisa e do aprender a desprender. Isso para mim é muito mais valioso. É, com certeza. Então, ainda que tenham aspectos menores, inclusive dentro da astrologia, a gente tem uma visão de que signo não tem defeito. É uma das visões da astrologia. Porque vamos dizer o seguinte, na época das cruzadas, Áries... então tem impulso, iniciativa. Hoje pode ser considerado ruim. Mas e lá atrás? Isso era ruim? Porque se você não tivesse, aí talvez fosse ruim. Então como é que você julga uma coisa em valores de acordo com a história que você tá... com o momento que você está vivendo, entende? Então hoje, ser impetuoso pode ser ruim. Lá atrás, não. É interessante. Então não é o correto, não tem defeito. Tem um arquétipo universal. Tem um arquétipo universal. Acabou. Eu preciso te fazer duas perguntas que a gente já está chegando no nosso pontinho, mas preciso fazer duas perguntas que são primordiais para mim. Até que ponto o mapa dos pais e dos avós pode influenciar no mapa do filho, do neto? E que história é essa de tanta Lilith no meio do mapa astral? Primeiro ponto, eu vou começar de trás para frente. Já vai na Lilith. Exato. E aí é a grande decepção. Eu não leio Lilith. Sabe por quê? Não, mas você vai me contar. Lógico, com certeza. Faltam estudos sobre Lilith.
Se você pega Quirón, por exemplo, que é um asteroide, você tem vários livros e estudos. Quando você pega Lilith, é um ponto virtual que não existe no céu, calculado a partir de uma determinada fórmula, cujos livros são absolutamente contraditórios e tem pouquíssima referência. Enquanto um fala uma coisa, outro fala outra. Depende se você está tendo uma visão feminista, se você está tendo uma visão magística, tipo de visão quer dizer, você depende encara. como você vai encarar. Então, o que acontece? Eu quero saber Lilith porque mostra um segredo escondido. Meu irmão, eu te falo, decifra Saturno antes de decifrar Lilith, você vai ganhar muito mais. Aqui, ó, ninguém tá falando mal da sacerdotisa de Lilith. De maneira nenhuma, jamais. Eu tenho o maior carinho por vocês, Não, tem algumas amigas que são sacerdotisas de Lilith, e nem estamos falando aqui mal de feminismo. Não, tá? pelo amor de Deus. O feminismo, embora tenha esse ismo, ele tem a parte sadia e tem a parte não tão sadia, como tudo, como todas as coisas. Ninguém está falando sobre isso aqui, né? A gente tem que deixar claro, porque senão se cria uma confusão também. Não, de maneira nenhuma. Em nenhum momento é um preconceito contra isso. Vocês estão falando a visão astrológica, do essa é a mapa ideia. Astral. Não tem a ver com nada disso. Nada disso, então, com certeza. os estudos são poucos. São poucos. Se você pega uma base comparativa um e outro, vocês vão ver que eles são absolutamente contraditórios. Então, eu não posso passar uma informação para o meu cliente que não é confiável. Eu não trabalho dessa maneira. Então, para mim, não vai funcionar, eu não utilizo. E eu te garanto que todas as pessoas que eu leio o mapa até hoje, ninguém sentiu falta disso. Tem outras coisas pra gente ver antes de chegar nesse ponto. Ok, essa é a visão de Lilith. Mas, pensando sobre a questão da influência dos pais ou dos mapas dos avós, você olha ali a sua ancestralidade no seu mapa astral, né? Quando você começa a cruzar, então se você pega o mapa de uma família e você pega filho, e já aconteceu isso comigo, né? De atender filho, filha, pai, marido, não sei o quê. Você vai vendo os padrões, ou as crenças, ou as maneiras de se comportar. Tá tudo interligado. Muito, é uma coisa absurda. Eu comecei a trabalhar com a constelação familiar junto com a astrologia. Então a gente pega e abre o mapa da pessoa no chão. Pra pessoa trafecar, transitar ali dentro, ver como vai para um lado e vai pro outro. Em qual área você para? O que você quer ver? E aí você consegue desdobrar os padrões familiares tendo o mapa em constelação, né? Em consideração aqui. É fantástico isso, porque você vê todo o padrão da tua ancestralidade. Aí a pessoa fala, a minha lua tá em Áries e da minha mãe também. Fala... Que coisa, né? Interessante. A constelação familiar, eu acho uma coisa, assim, incrível. Eu só me preocupo como ela é exercida hoje. Sim, claro. Não façam curso de final de semana e saiam constelando, gente. Não, imagina. Não façam isso. De jeito nenhum. Constelação familiar é uma coisa seríssima. Não. Seríssima. Não. Aquela pessoa vai para casa depois, ela não pode ir com buracos. Não, de jeito nenhum. Sabe? Eu sempre que eu falo de constelação familiar, eu digo que é uma das técnicas mais importantes. Eu tenho muito respeito pela constelação familiar, mas pelo amor de tudo que é sagrado. Averiguem, faça uma pesquisa de onde vem aquele terapeuta. Claro, com certeza. Tá? Eu conheço gente que despirocou de vez e que a gente acabou consertando por outros caminhos. Claro. Sabe? Então, vai ter uma base da psicologia, uma base, sobretudo de transpessoal, vai ter um conhecimento maior de espiritualidade. Não saiam constelando pessoas de uma forma irresponsável. Não, de maneira nenhuma. É muito sério. Não, concordo plenamente com o que você está falando. Já vi desastres homéricos acontecerem dentro de uma constelação. Você sabe o que eu vi? Eu trabalhava numa rádio, né? Não vou falar o nome, todo mundo já sabe que rádio que é mesmo. E tinha uma consteladora. O que ela fez? Ela fez uma reunião, botou 200 pessoas dentro do auditório, constelou as 200. Aí no final, depois de um tempinho curto, ela deixou os cartões e falou, gente, se vocês quiserem terminar o processo, vocês me procurem. Enfim. Aí eu olhei aquilo, eu vi acontecer, eu olhei aquilo, falei, gente... Eu falei, o que ela tá deixando para trás? É difícil, né? As pessoas que vão nessas palestras nem sempre podem pagar Sim, claro. por um terapeuta depois fazer 2, 3 sessões ali, 4, 5. Claro.
Então, eu sempre, depois disso, sempre que eu posso, eu falo sobre. Sempre, né? Com certeza, concordo em gênero, número e grau, é isso. Hoje você atende num consultório. Eu atendo ali, atendo online, atendo muita gente fora do Brasil, de São Paulo, A gente online. até não tem jeito. Hoje é celular para Ainda todo bem, lado. Mas atendo ali na Avenida Paulista, atendo presencial também. No consultório. Aquela ali perto de mim. Eu moro ali Pertinho. perto. Ali Moro na Teixeira na da Coelho. Silva. Eu moro na Coelho É ali. perto. Na Luiz Imagina. Coelho ali atrás do centro. Imagina. Ali. É Super pertinho. perto. Já tenho gente pra tomar café comigo, tá vendo? Já tem gente pra tomar café comigo ali no Center 3 ali. Claro, com Ó, certeza. Center 3, tem que mandar presente. Tô falando de você tem que mandar presente pra mim. Querido, me passa os seus contatos. Antes, porém, eu quero que você finalize, lógico, sobre o que você quiser da astrologia. A gente falou de uma forma generalizada. Claro. Porque o que acontece? É um assunto muito Extenso. profundo, muito extenso. E hoje, as pessoas que me seguem, as pessoas que são inscritas no meu canal, elas avaliam a pessoa exatamente pelo caráter que ela demonstra, pelo conhecimento que ela demonstra, porque não é você não veio aqui para isso, e aqui não é uma vitrine para vender Claro. serviço, mas é para a pessoa se mostrar e a pessoa trazer a sua responsabilidade, Claro. porque profissionais como você são procurados, e ponto. Né? Então tem um carinho, tem um respeito, né? Eu não tenho quantidade, eu tenho qualidade de inscritos. Então, que você tenha, que você seja luz na vida de algumas Obrigado. pessoas que precisarem de você, né? E essa é a intenção do Consciência. Então, você termina o que você tiver que falar sobre astrologia e depois você faz suas considerações finais para a gente encerrar. Claro, perfeito. Primeiro, obrigado, antes de tudo. Foi maravilhoso ter Obrigado você por ter aqui falado, comigo. obrigado da gente poder conversar. Eu acho que pensando em tudo, né, ou pensando na minha trajetória, da maneira como eu trabalho com astrologia, o que eu julgo essencial, ou que eu sei que é essencial, é que as pessoas entendam um pouco mais de astrologia. Não coloquem uma leitura de mapa astral ou os conhecimentos que leem na mídia não, como verdadeiros. Vejam pelo menos o mínimo do seu mapa astral. Você não precisa entender como um astrólogo entende, é diferente. A pessoa estuda 4, 5 anos, às vezes, para poder fazer um mapa, previsão. Mas o mínimo você precisa. É o mínimo para a gente não ser enganado. A base, né? A base. Então, o que significa isso? O que significa aquilo outro? Isso faz sentido? Não faz? Isso é o básico. Dessa maneira, você não é enganado, você não é enganado. O que eu acredito enquanto caminho de vida é que passa esse tempo de que a gente faz essa espiritualidade triangulada. Que eu vou até um lugar para a pessoa me dizer o que eu faço. Não. Eu olho para cima e daqui para cima eu começo a buscar a minha verdade. Então a astrologia, ela é uma ferramenta que permite a gente entender um pouco mais sobre a verdade da gente. Eu gosto muito quando você fala minha verdade. Porque é sobre isso. Sim. Existem muitas verdades Exato. dentro da gente Exato. e no mundo. Exato. Né? E quando a gente descobre que não existe verdade nenhuma no final da história, com certeza. Né? Então, só de você falar dessa forma, eu já sei que tipo de profissional você é. Perfeito. Isso é o que eu gostaria de falar sobre astrologia, que as pessoas fiquem mais conscientes, que as pessoas não usem a astrologia para estereotipar as coisas, para que as pessoas não deixem de se relacionar com uma ou com outra pessoa por preconceitos de signos ou de zodíaco. Isso não funciona, nem nunca funcionou. A astrologia é como uma bússola que mostra um caminho, uma direção, mas que, sobretudo, funciona a partir da expansão da consciência. Cada um na sua verdade, no seu caminho, no seu destino, da melhor maneira, sem querer que a visão da gente seja universal. Esse é o primeiro grande aprendizado da astrologia. Se existem no mínimo 12 signos do zodíaco, por que você acha que a sua maneira de ver o mundo é a única que funciona? Então a gente precisa entender a individualidade de cada pessoa. E respeitar. Oh, com certeza. Respeito é uma com certeza. base. Com certeza. Querido, esse é meu último lançamento. Muito obrigado. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. E deixa eu ler que a minha letra Para gente com amor e carinho, que a luz esteja sempre em seu caminho. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Eternamente no seu caminho. Muito obrigado. Está aqui, eu espero que você tenha uma boa leitura. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou ler com carinho. Muito obrigado mesmo. Imagina. Te agradeço. Gratidão. Imagina. Gratidão mesmo por estar aqui.
Quero agradecer a vocês por estarem sempre conosco, né? E entender esse processo do Consciência Paranormal, onde a gente aperta, né? E se aperta também, porque é uma mão dupla aqui, né? E é para que a gente possa tirar o que a gente tem de melhor, Com certeza. não é isso? As pessoas às vezes gostam de palestras, então quando gostar de palestra tem que marcar a palestra do convidado, e aí ele fala lá 2 horas o que você quer ouvir, mas aqui é aquilo que a gente precisa ouvir, Claro. né? O Consciência Paranormal tem essa característica, Perfeito. ele leva o que precisa ser ouvido, para que a gente realmente crie uma consciência de respeito em relação à espiritualidade. Espiritualidade não é uma tula de malandro, espiritualidade não é Uber. Quando a pessoa não tem o que fazer, vira Uber. Se você não tem o que fazer, vai fazer outra coisa. Espiritualidade, gente, é um compromisso para a vida toda e para a eternidade. Então vamos tomar cuidado com a espiritualidade. E com isso eu deixo gratidão, Rafinha, gratidão, meu querido, e que a luz seja com cada um de vocês de forma especial. Que essa luz cubra a todos. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo do coração. Até semana que vem.